Durante muito tempo, a gente se acostumou a ouvir que política e religião não se discutiam, espécie de assuntos tabu. A consequência pode ser o que a gente vive hoje, que tem polarização de um lado para o outro, e dificilmente as pessoas conseguem dialogar de uma forma saudável sobre política e até mesmo sobre religião. Para falar sobre isso, a gente convidou aqui o padre Carlos Marchesani, ele que é pároco na Igreja de São Benedito, e lá na paróquia tem a pastoral Fé e Política. Vamos falar de política e religião, padre? Vamos falar. Vamos falar porque faz parte da nossa vida, né? Não podemos viver como alienados. Então, o princípio básico é a questão do diálogo. O problema que eu vejo, Denise, é que a sociedade hoje não nos ensina mais a ter diálogo. E para que haja o diálogo, eu tenho que escutar o outro e escutar, não ouvir. Porque ouvir não há um comprometimento com aquilo que o outro está falando, mas escutar é acolher, e à medida que eu acolho aquilo que o outro pensa, como o outro analisa as situações, então eu posso manter um diálogo. E o diálogo é fundamental porque sempre é uma relação dialogal, o diálogo, na verdade, é uma relação de duas pessoas. Então não é um monólogo e não é alguma coisa que eu imponho a minha opinião. Então, a saber dialogar. A falta de diálogo gera a intolerância. É uma construção, né? Eu, Exatamente. eu sempre falo que, na verdade, comunicação não é o que você fala, é o que o outro está entendendo. É. Só que para o outro entender, ele tem que querer, na Por- verdade, te. Porque se eu estou falando, você já está maquinando sua resposta, Já era. já acabou o diálogo. Né? Então, é como que você estava falando, eu não aceito, já quero argumentar e entrar em combate com você Ganhar. e ganhar. Né? E, na verdade, essa construção é necessária a partir de que o ouvido ele é educado a escutar o outro. E não se escuta apenas com o ouvido, mas também com o coração. O que o outro está me dizendo? O que o outro está me falando? Qual é a ideia do outro? Isso em todos os âmbitos. Na fé, também, na religião, na prática religiosa, na família, na escola, na sociedade, na No trabalho. política, no trabalho, em qualquer lugar. Na vizinhança. Quantos problemas de vizinhos porque falta diálogo? Né? Então, qualquer coisinha, um mal-estar na relação com a vizinhança, enfim. Ou seja, é preciso aprender essa cultura do diálogo. E o mundo hoje, se te olha, o mundo que nós vivemos hoje mergulhados, é uma falta de diálogo que gera a uma intolerância. E essa intolerância leva a um fundamentalismo. E a pior coisa é você entrar no fundamentalismo. Se não for do meu jeito, se não for da minha forma, se não for. Aí, entendeu? O outro se torna inimigo. Então a gente vive uma cultura da falta do diálogo que tem gerado relações entre pessoas que não se reconhecem como pessoas na sua dignidade de vida, como criatura criada por Deus, crendo ou não em Deus, mas somos criaturas, entende? E, e isso gera o quê? A violência, e tudo vai o fruto, né? Dessa falta de relações humanas, Uma cultura diálogo. do ódio, né? É Exatamente. uma cultura do ódio em que você realmente não consegue perceber que o outro é uma pessoa como você, tem necessidades como É, você, dificuldades como você também, e exatamente. aí que você pode entendê-lo apenas, né? Agora, padre, a gente consegue, será que entender de onde se originou essa ideia de que política e religião não se discutiam? Por que É, se fez isso durante tanto tempo? eu acho que não só a questão de fé e política. Antigamente, uma criança, por exemplo, entrava na sala com os adultos conversando, vai para lá porque aqui é coisa de adulto, né? Então, essa coisa meio impregnada de que algumas coisas você não pode falar, né? E, na verdade, vejo assim, não se falava por quê? Porque criava uma tensão, porque faltava argumentos, né? Quando falta um argumento plausível, no sentido de que haja uma experiência profunda de alguma coisa, então é mais fácil você manter o diálogo. Então, essa coisa de que diálogo, política e futebol, né? E futebol Futebol, também, é não se verdade. discute. Na verdade, são coisas impostas, aí eu vejo uma certa forma de ditadura do pensamento, contra o pensamento no sentido de argumentação, aliás, De de liberdade, liberdade. de Aliás, a gente opinião. não tem mais na escola, né, não que os professores são responsáveis por isso, mas o princípio que rege hoje a questão da educação em nosso país, sobretudo, é que nós não temos mais aquelas matérias onde levava as pessoas a discutirem
de uma forma saudável, né. Então nós falamos um pouquinho a respeito daquela tábua rasa do pensamento grego, né. Então, quer dizer, você não pode argumentar, então você não, então você não vai conversar. Então, eu fico na minha, você fica na sua, e nós não vamos conversar sobre isso, nós vamos brigar. Mas por que nós vamos brigar? Não há necessidade de você ter um conflito com o outro por causa dessas questões. A política é necessária, porque tudo que está ao nosso redor é questão de política. Ou seja, a política é o bem-estar do cidadão. Isso é a polis, né? A Vida em política, comum a vida em comum, na a sociedade. sociedade, a relação humana. Então, é importante a gente discutir, conversar sobre política. Quem nos governa, como está nos governando, o que nos falta, como nós podemos participar. Na religião, a religião é ligar-se a Deus. Então, à medida que eu tenho consciência disso, e eu tenho minha experiência religiosa, você a sua, não importa aonde você congregue. O importante é, os caminhos podem ser diferentes, mas a meta é a mesma. Mas aí que tá, assim, essa ideia, né, assim, ela é muito interessante, mas a gente percebe a dificuldade das pessoas em absorver isso. Quando vocês, na Paróquia São Benedito, com a Pastoral Fé e Política, vocês encontram resistência? As pessoas entendem? Então, ficou muito impregnado no nosso meio a questão de cultura, né? Essa cultura que você, por exemplo, algo que é novo você rejeita, ou você já tem Preconceito. preconceitos, né? Então, falei política, mas, né, às vezes tem uma mentalidade assim, não, na igreja eu vou para falar de Deus, não de política. Claro, vamos falar de Deus. Mas Deus, ele quer que a nossa relação humana seja uma relação saudável, e para que essa relação humana saudável aconteça, nós precisamos nos envolver com a sociedade ao nosso redor. Uma vez que você não se envolve com a sociedade ao seu redor, então você se torna um alienado, né. Então eu vou à igreja, Ser cristão só na igreja não é também? É impossível, tipo assim, eu sou cristão, aí você pega a roupa porque de cristão, é, põe, vai para a igreja, sai exatamente. da igreja e Uma vez que acabou. eu volto para a sociedade, aí é a política, então no meu ambiente de trabalho, na escola, na rua, no mercado, no clube, aonde quer que eu esteja envolvido nas relações humanas, ali eu devo viver a minha fé. Então a religião ela se discute, por quê? No sentido de você aprender a argumentar de como você vive a coerência. Não dá para você ter uma fé dissociada da sua vida e uma vida que não manifesta sua fé. A fé e vida caminham juntas. Então, será que, de repente, a discussão não é se esses assuntos não se discutem, mas se a gente não está sendo cristão de menos? Pois é. De repente, como que é a minha postura? Mas às vezes é aquela mentalidade, né? Aqui dentro tem uma postura, lá fora tem outra. Eu sempre digo, né? A gente dança conforme a música. Não, o cristão não pode dançar conforme a música. Se eu sou cristão, ou se você é muçulmano, ou se é a sua religião, se você acredita nos princípios da sua fé, então você tem que viver esses princípios. Mas desde que eles nos levam à verdade, é a verdade. A verdade única para nós cristãos é a pessoa de Jesus Cristo. Nos leva à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus ele vai apontando essa direção. Então, uma vez que ele aponta essa direção, como que eu vou ser indiferente ao problema do meu vizinho? Então é uma questão de política. Eu estou no meu trabalho, mas há pessoas que não têm trabalho. Eu tenho meu plano de saúde, mas há pessoas que não têm atendimento básico de saúde. Então isso é política. Então o evangelho, a religião, a fé, ela me leva a esse comprometimento com o outro. Então, a pastoral fé e política e cidadania, ela quer despertar a importância de nós conversarmos, escutarmos, olharmos ao nosso redor, como está a nossa cidade, como está o nosso meio em que nós vivemos, o nosso estado, nosso país, o mundo. Então, eu sempre falo, né, Denise, na paróquia, a gente escuta essas pessoas, não dá para ter filho hoje em dia, olha o mundo como está. Mas esse mundo que está aí é consequência da nossa missão. Se cada um assume o seu papel na sociedade, nós vamos mudando. Mudamos a escola, mudamos a família hoje tão atacada, ridicularizada, tão marcada por tantas massacres, né? E de outras ideologias que vão entrando e vão diluindo a beleza da família. E assim, da sociedade em geral. Então é importante que haja essa presença, fé e política, no sentido de que a fé deve iluminar a minha postura diante da sociedade. A sociedade me traz respostas, no sentido de, melhor, argumentos para que eu possa, eu não posso deixar ser levado por essa ideia. Então eu tenho que levar uma palavra diferente. E essa palavra não é minha,
mas um projeto de Deus para minha vida. Que eu acredito e que Eu aí eu quero acredito, viver aquilo, claro. né. Então, se eu acredito, né, a gente tem que acreditar. Eu acredito. Aí, então eu defendo, né, então eu aprendo a defender os valores. Na verdade, essa construção que você falava no início, ela tem que estar baseada em valores. Quais os valores, né, como nós, olhamos o evangelho, né, Jesus fala da casa construída na rocha e na areia. Então, quais os valores sobre os quais, melhor, eu quero estar edificando a minha vida, a minha história, a minha casa? Se eu acredito nos valores, então eu tenho que falar assim sobre política, né, não só essa politicagem horrível que a gente vive mergulhado de interesses e De baixo de baixo nível, de nível, discussão, discussão, de né, de ataques, ataques. né, então não leva a nada. Na verdade, isso só prejudica o diálogo. E na verdade é uma estratégia, porque realmente quando você não quer conversar, você vai fazer com que as pessoas discutam. Então, cabe a nós entender que tem pessoas que realmente não querem que tenha essa conversa, que Exato. tenha essa É, discussão, né, de ouvir o que a outra pessoa tem para dizer e de realmente desmistificar, né, os assuntos. Porque é importante falar, quanto mais a gente conversa sobre determinados temas, melhor nós vamos entender. E quanto exatamente. mais a gente entender, menos a gente vai ser enganado. E aí você realmente traz luz, né. Então, assim, o que que é? Eu acho que o mais interessante também é as pessoas pensarem, né, padre, da importância de trazer luz para os temas. Vamos entender do que a gente está falando, né, do que se trata isso. O que que realmente faz um vereador numa cidade? Qual que é a função dele, né? Ele não está ali para dar cesta básica, Exatamente. né, ele não está ali para dar a camiseta para o jogo para o time de futebol, né, então o que que ele faz realmente que vai interferir na minha vida? Como que eu posso cobrar isso de uma forma saudável? O que que Exatamente. faz o meu prefeito aqui, né, como é que eu escolho esse prefeito? E é tudo isso. Então, para que haja essa conscientização, tem que ter diálogo, tem que ser construído, né, construído uma mentalidade nova, uma cultura nova, da importância de nós conversarmos sobre política. Porque reclamar é muito fácil, Uhum. E mas não muda nada. exatamente. Mas como que nós, como sociedade, estamos construindo a cidade que nós queremos? Isso é política. E a política não se faz apenas no tempo da eleição. A política se faz todos os dias. Quando eu vou ao mercado e eu vejo que os preços estão altos, e quando eu vou ao hospital, não consigo marcar a minha consulta, quando eu estou desempregado e não há vagas, não há empresas novas na cidade, isso é questão de política. Quando falta creche, quando falta o espaço de lazer, quando a natureza é agredida, quando vemos aí a falta de moradia e tudo vai, né. Então, por essa via. Então, na verdade, a política é essa construção dessa mentalidade nova do bem-estar da sociedade, não meu bem-estar. Então, eu tenho que conversar. Então, daqui a 2 anos, daqui 4 anos vão ter a eleição, não importa. Desde agora, vendo, conversando, dialogando, debatendo, conversando, pesquisando, percebendo aonde estão os bolsões, quais são as realidades que a população está vivendo, que o meu vizinho está vivendo, como que está essa sociedade humana que nós estamos construindo. Aí a gente, para finalizar aqui, eu fiquei pensando na sua fala, o outro não é o inimigo, né. Exatamente. Aliás, o saudoso Papa São João Paulo II, ele tinha uma frase bonita, ele falava assim, né, que a cura para a guerra não é a paz, a cura para a guerra é eu descobrir que o outro é meu irmão, porque o shalom de Deus é a política, é a plenitude de vida, saúde, lazer, trabalho, educação, moradia, paz, vida, né, realização pessoal, sonhos realizados, enfim. Isso é o shalom, né, que Deus deseja a cada um de nós. Agora, a guerra, eu mato o outro, eu destruo o outro, porque não só com armas, mas tem várias formas de guerra, nós podemos olhar por aí na sociedade. Então eu vou eliminando o outro, quer dizer, o outro não é meu irmão. Então aí você veja, por exemplo, a questão das guerras religiosas, né? Tão presentes no nosso meio. Então nós vemos hoje uma gama de 250, 300 milhões de cristãos, de todas as denominações cristãs, que estão sendo perseguidas e mortas em países não cristãos, né? Então, quer dizer, isso é eu não percebo que o outro é meu irmão. Por exemplo, aquilo que na minha fé, por exemplo, católica,
Então nós temos uma coleta no mundo inteiro, chamada no dia de São Pedro, obra do Papa, obra de São Pedro, que a coleta vai para ajudar a igreja presente no mundo. Então, por exemplo, há uns anos atrás teve aquele furacão terrível que devastou o Mianmar, um país paupérrimo do Sudeste Asiático. Então ali, nós temos lá naquele país 70 mil católicos, numa multidão de milhões de budistas. Mas a igreja socorreu as vítimas do furacão. Não era para os cristãos, era para o ser humano. Entende? Então, isso é o valor. Então, é o outro. Uma catástrofe, uma seca, uma inundação, qualquer coisa, um vulcão, e coisa do tipo, né? Então, agora, de repente, os cristãos mortos, né? Recentemente foram duas igrejas no dia de Pentecostes, uma paracatólica e uma igreja batista, invadidas por extremistas islâmicos e mortas as pessoas, assassinadas. Por que esse ódio? Percebe? Então, isso é uma guerra. Então, quer dizer, o outro é meu inimigo, eu tenho que eliminar. Não é meu irmão. Não, independente da religião que ele professa, ou nenhuma religião que ele professe, mas eu tenho que respeitá-lo como pessoa, como ser humano, como eu tenho as minhas necessidades básicas de vida, eu tenho dor, o outro também tem dor, né? Então, a gente vai perdendo. Então, eu dizia no começo, essa questão da intolerância que vai crescendo e leva a ser fundamentalismo, né? Se você não pensa como eu, se você não age como eu ajo, se você não participa do meu grupo, então você é meu inimigo, então eu tenho que eliminar o meu inimigo. Então, essa mentalidade tão presente em nosso meio, infelizmente. Então, tudo isso tem que ser evangelizado, né? Então, evangelizado através do diálogo, da cumplicidade, de perder um pouquinho essa questão da cumplicidade com o outro, dessa solidariedade com o outro, né? Dessa solicitude que Paulo fala na sua carta, né? Então, essas questões, quanto mais a gente não conversa, não discute, então aí você vai criando esses tabus, né? Não se fala sobre isso, não se discute. Não vamos discutir para brigar um com o outro, né? Não vou tornar você meu inimigo porque você não pensa como eu na questão política ou religiosa, mas aquele que você vive a sua fé, como eu vivo a minha fé, o que nos acrescenta juntos, né? Isso é mais importante. Obrigada, padre. Eu acho que vai ficar aqui dessa conversa a ideia de que a gente pode exercitar o diálogo, e aí é o convite para você fazer isso também. Dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, tem muito mais coisa que melhora quando a gente passa a conversar. Então fica o convite aí para que a gente fale sim sobre política, religião, futebol, sobre tudo. Eu fico por aqui, até a próxima.